A Euribor é uma espécie de uma taxa que ela acaba sendo a indexadora de vários contratos feitos na União Europeia. E um deles são os contratos de financiamento bancário. Então, quando a Euribor sobe, sobem os juros, sobem os famosos spreads que os bancos praticam, e os bancos ficam meio amarrados a isso. Por isso, às vezes, você pode choramingar no banco, faça uns juros mais baratos para mim, ele vai sempre olhar e dizer assim, desculpa, mas a Euribor tá alta. Sim. Entendeu? Então, eles são obrigados a dançar conforme a música. É como a Selic, que no Brasil também, ela acaba indexando vários contratos. Então, por isso é que a pessoa fala muito, por exemplo, agora a Euribor tá em alta. Por quê? Devido a vários fatores, a guerra na Ucrânia, essa quase crise mundial que a Europa acaba por enfrentar, aquela coisa da própria inflação. Então, isso fez... É claro, segundo os especialistas, ela vai se estabilizar e vai de novo... Que estabeleça, em nome de Cristo. Aumentou o teu mortgage, o nosso aumentou 300. Aumentou. Quem fiquei paga chocada. prestação de apartamento vai saber o que eu tô falando. É. Por exemplo, quem comprou um apartamento aqui em 2020, 21 e 22, começou pagando uma prestaçãozinha ótima. Era eu. Mas só que Nós. se a pessoa pegou uma taxa variável... A maioria pegava variável, porque porque era negativo. É. Eu tenho uma amiga que pegou a taxa fixa, tá? É Isso, fixa que chama? é fixa. A minha amiga hoje fica rindo, falou assim, eu sou conservadora. Eu falei, cara, quando que eu ia imaginar, né? A gente imaginar que ia ter um negócio desse. Em 2020, por exemplo, a previsão era que a Euribor só começasse a subir depois de 5 anos. Lá para 2025. Mas tudo bem, ninguém também consegue prever que uma guerra na Ucrânia vai estourar de uma hora para outra. Sim. Né? Alguém mata, por favor, o outro maluco lá. Mas enfim, então como a Euribor tá em alta, alguém mata ele, por favor. Ai, Deus. A gente avisou que era topar tudo. É. Topa, fala tudo. Mas enfim, como a Euribor tá em alta, então isso fez com que gerou a alta de algumas prestações. É tanto que hoje em dia muita gente começa a ficar em dúvida se realmente vale a pena hoje em dia pegar uma taxa variável. Só que, com toda seriedade, a tendência agora é que ela chegue a uma estabilização e em 2024 ela já começa a cair novamente. Então, as prestações, quem comprou, sei lá, apartamento em 2020, começou pagando ali uma prestação de 350 euros. Maravilha, quase negativo. Aí subiu, foi subindo. Hoje, essa prestação que começou em 400 já deve estar perto dos 1.000. Tá entendendo por quê? Porque a Euribor tá em alta. Se a pessoa não conseguir uma boa condição de banco... Mas atenção, aqui tem algumas outras alternativas. É possível mudar de banco. É possível levar o crédito Aí, de um banco. vamos Olha ver lá, aí, olha aí! Olha aí que a gente vai chegar Não, aí porque, no sério, papo. subiu muito, gente. É Subiu possível mudar de banco, é possível mudar de variável para fixa. Eu tenho agora clientes que fizeram isso. Começaram na variável, aí começaram confortavelmente, como era um casal, confortavelmente em 500. No mês passado bateu 950 euros. Nossa. Quase caramba. dobro, gente. Caramba. Aí o que eles fizeram? Ligaram pro banco e disseram assim, a gente não aguenta ficar nesse vai e vem. A cada 6 meses sobe 200 pau, não dá. Não dá, ainda mais com os salários aqui, né, gente? Que infelizmente não são altos. Aí, o que o banco fez? Olha, eu não consigo lhe dar condições melhores. O máximo que eu consigo fazer é baixar isso aqui, não sei o que, nada tão representativo. O que eles fizeram? Olha, então eu tenho toda a liberdade de ir procurar outro banco. E daí eles foram e um outro banco conseguiu fazer com que eles trouxessem o crédito. Agora, a pessoa tem ali algumas consequências. Ela acaba por ter que fazer uma nova escritura. Ai, o microfone, desculpa. Fala mais perto. Lá vai. Ela precisa ter que fazer uma nova escritura para ela passar o crédito para lá. Por quê? Porque ela faz uma nova hipoteca. Aquele banco que está recebendo o teu crédito, ele está fazendo um novo contrato de hipoteca contigo. Entendeu? Então é como... Imagina, tu fizeste um financiamento de 100, já pagou 3.000 e ainda tu deves 97. Aí tu chega e diz assim, eu não tô aguentando pagar essa prestação desses 97. Então aquele novo banco que tá te recebendo, ele vai pegar os 97 e pagar pro outro. Entendeu? Para tu transferir o crédito para aquele. Então, isso gera alguns custos, tarifas bancárias e tal, umas comissões que eles formam e tal. Mas há bancos que nessa guerra pelo cliente dizem assim, Igor, se tu trouxer teu crédito para cá, eu te ofereço, né? Como aqui oferecer é dar. Eu te ofereço, sei lá, a escritura. Esses gastos aqui de 1.200 euros, tu não precisas ter. O quê, Thalita? Pelo amor de Deus! Me conta isso. Me siga para mais dicas.
5 palmas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas enfim, então há essas possibilidades. Ou seja, a Euribor está em alta não é de todo o motivo do enforcamento e tal, vão me matar. Não. Enfim, há outras possibilidades. Tudo isso tem que ser estudado por um profissional chamado intermediador de crédito, que eu não sou intermediadora de crédito. Poxa vida. É porque... Mas eu tenho parceiras, eu tenho empresas parceiras. É porque o intermediador de crédito ele tem que ter uma licença emitida pelo Banco de Portugal que o permita atuar naquilo. Ele tem que fazer um curso, ele tem que fazer uma prova. O cara tem todo o aval, tem todo o know-how para ele dar aconselhamento financeiro. Né? Eu não tenho. Mas como eu vivo ajudando os meus clientes e apresentando eles e fazendo as reuniões, eu, o cliente e o intermediador de crédito, eu acabei por aprender muito sobre isso. Bom, então tem todas essas possibilidades. O que eu posso dizer que mais ajuda aqui os estudantes é que para os bancos em Portugal, pelo menos no cenário atual, uma das coisas mais importantes que o banco mais busca é o grau de segurança que você gera naquele banco. Ele pensa sempre assim, quão seguro para mim é emprestar esse dinheiro ao Igor? Qual é a certeza que eu vou ter de que o Igor vai ficar aqui? Que o Igor não vai voltar para o Brasil na primeira crise financeira que ele tiver? Que o Igor não vai abandonar as coisas aqui, porque, infelizmente, a gente até viu aí nas últimas notícias, né, de brasileiros que fizeram Muito aqui comum. Empréstimos, simplesmente tiveram uma crise, ou perderam o emprego, voltou pro Brasil, tchau, e benção, não me liga, e o cara deixou o negócio aqui. Aí tem gente que diz assim, Thalita, mas o banco recolhe o imóvel de volta para ele e o imóvel se paga. Não é assim. Para o banco não é interessante ele ter imóveis em carteira. Ele não é uma imobiliária. O imóvel funciona apenas como uma garantia de que aquele empréstimo será pago, aquela hipoteca, né? Mas, então, como eu estava dizendo, o banco ele vai sempre procurar isso. Essa segurança que ele quer saber. E mais, ele quer saber quão constante são os seus ganhos. Mesmo que sejam poucos, mas o quão constante é isso. Entendeu? O banco não é muito interessante uma pessoa que ganha, sei lá, 200 euros no mês e 2.000 no outro. Aí 100 no outro e 1.000... porque é mais fácil de enganar, né? Exato. Quando é assim, agora eu ganhei 4.000, 3.000, não sei E lá, o aí banco- depois não ganha mais nada. E o banco fica, exatamente, ele diz assim, que raio de trabalho é esse? Como é que eu vou ter a garantia que essa pessoa vai mesmo conseguir pagar essa Instável, né? prestação? Entendeu? Às vezes, atenção, quando o risco, ou seja, quando o trabalho da pessoa envolve por si só, a natureza do trabalho é assim, por exemplo, isso acontece muito com os autônomos, com os advogados, Consultores imobiliários com os também, consultores né? imobiliários. Aí o que acontece? O banco tenta ver por quanto mais tempo, por exemplo, já teve gente que diz assim, Thalita, eu sou motorista de Uber, eu consigo financiar um imóvel? Consegue. Não vou dizer que não consegue. Mas em vez, por exemplo, se você tivesse um emprego fixo, com salário, tudo bonitinho ali, todo mês, enquanto o banco iria lhe pedir o seu imposto de renda e os últimos 3 ou 4 contra-cheques, para quem trabalha com recibos verdes, com Uber, com consultor imobiliário, ou com um mês ganhando mais e o outro menos, em vez do banco pedir só os 3 últimos, ele pede os 12 últimos.